E assim, desde que você, né, começou a montar, você tinha algo que você sempre pensou, né, assim, falou, cara, eu vou fazer isso aqui diferente. Tinha algo assim, alguma, né? Hoje está na moda no mercado aí falar, né? Alguma dor, algo que você sentia, que você falava, cara, meus eventos eu quero priorizar isso, digamos assim. Sim, sim. Na verdade, quando eu comecei quando me veio a vontade de criar os meus próprios eventos, veio de um insight exatamente disso que você comentou, né? De enxergar. Quando eu falei que eu trabalhava numa empresa que eu frequentava eventos, principalmente eventos de música eletrônica, foi nesse momento, desses eventos de música eletrônica que eu frequentava, eram eventos que eu frequentava, que eu gostava dos eventos, da música e tudo mais, mas que eu sentia que faltava uma entrega de experiência melhor, né? E aí, paralelo a isso, eu frequentava outros eventos também que você deve conhecer, tipo o Baile do Zé Pretinho, que foram eventos de grande notoriedade aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quis agregar um pouco daquela experiência para dentro desse cenário, né? Que é você trazer uma experiência de cenografia, de uma entrega de serviço melhor, tudo isso. Perfeito. E assim, hoje, além do Alma, então é o Alma, o Carioca e quais outras labels que vocês têm? Hoje, os carros-chefes aqui que a gente trabalha são o Alma, a Love Sessions de música eletrônica, o Réveillon Villa, que hoje virou o principal Réveillon daqui, talvez um dos principais do Sudeste, né? O maior de Búzios, com certeza. Esse ano está indo para a terceira edição com uma programação super porrada, super forte também. Estamos quebrando barreira lá em Búzios, conseguindo romper número de público históricos. São os nossos 3 principais projetos. A gente tem algumas labels menores, mais segmentadas. Tem o Some Festival, que é uma label segmentada para música eletrônica mais underground, que também está crescendo. Mas falando em projetos de maior grandiosidade, são esses 3. A Love Sessions, o Alma e o Réveillon Villa. E falando em Réveillon, assim, eu, por exemplo, né, eu nunca, né, a gente faz evento aqui na rádio, pô, desde que eu tô aqui, já tem 13 anos, né, já tive também sócio de escritórios, né, onde em alguns casos, né, já chegamos a fazer, e eu sempre fui meio contra, que eu falo, cara, assim, é meio loteria, não loteria, claro que tem competência, né, mas assim, acaba que tem mó galera ali trabalhando, todo mundo, né, às vezes tem uma certa competência, que às vezes é meio hype, né, assim, o primeiro ano pega um hype, e você está pagando assim o preço, né, quadriplicado de tudo. Como é que foi tomar coragem e como é que é, para quem, né, não entende, né, tanto do meio, né, o custo de se fazer, né, um Réveillon, né, a mudança de preço, pô, de cachê, de garçom, de serviço. Conta um pouquinho para a gente aí como é que funciona. Como você falou. Cara, esses grandes eventos, os festivais, os projetos de Réveillon, eles são projetos de construção, né? Eles não vão te dar resultado financeiro, talvez na primeira, nem na segunda, às vezes nem na terceira edição, né? São projetos que você precisa construir, precisa criar uma base de público, né? Trazer patrocinadores, trazer marcas. São projetos que não se viabilizam apenas com venda de ingresso e com venda de bebida. E o Réveillon, cara, diferente de todas as outras datas do ano, talvez o Carnaval um pouco, né? Como você falou, a gente tem um custo triplicado em relação se fosse um evento numa data normal. Os artistas, eles cobram muito mais caro, você já foi empresário de artista, sabe do que eu estou falando, às vezes a gente paga um valor triplicado de um cachê numa data de Réveillon, porém também são períodos que a gente consegue cobrar um valor mais caro. Por ser uma data única no ano, o público está disponível a pagar um ticket de ingresso maior, né? Então, assim, é foda, realmente não é fácil. Principalmente no nosso caso, é até um pouco mais simples, porque, por exemplo, a gente faz em Búzios. Então, grande parte dos fornecedores que nós contratamos, eles saem do Rio de Janeiro. Então, além de você pagar um custo mais caro, você tem que pagar o custo logístico desse cara, né? Ele vai sair do Rio de Janeiro para poder se hospedar em Búzios. Mas a gente sabe de exemplos que passam por esse tipo de complicação a níveis muito maiores, né? O caso do Nordeste, por exemplo, que são lugares muito longe, né, das capitais, das bases das empresas. Então a galera realmente gasta e investe para valer. E te fazer uma pergunta.
Hoje, né, falando ainda de Réveillon, o que você acha que é o grande diferencial? Claro que é um 360, né? Evento não é nunca só uma coisa. Mas, assim, se tivesse que apostar, tá olhando ali o custo do evento. Entre, às vezes, né, artista, uma estrutura. O que você, com essa experiência, avalia hoje e se tivesse que abrir mão de alguma coisa, você investiria mais? Assim, você acha que, por exemplo, uma estrutura foda, com uma atração ok, é, vale mais ou não? Tem que realmente ter uma atração muito de ponta para puxar? Depende do objetivo, né? Assim, hoje, pro que o Vila quer atingir em números, né, para tornar aquilo viável, a gente precisa de artistas para poder potencializar a venda. Mas eu acho, cara, que por trás disso tudo, o serviço é o que mais conta. Tem Réveillons que fizeram a mesma programação que o Vila fez, né? Que não deram certo, porque não adianta você colocar só o artista no palco, mas o serviço, o som ser uma bosta, o serviço de entrada ser ruim, o bar, o cara não consegue comprar uma bebida gelada, não é bem atendido, o banheiro ser sujo, entendeu? Então, eu acho que por trás disso tudo, o serviço, cara, é o principal, sabe? A experiência.